A zona do euro, formada por 19 países, está enfrentando a mais grave crise em seus 16 anos de história, com o iminente calote da Grécia. Atenas tem até amanhã para pagar 1 bilhão e 600 milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional. O risco da saída da Grécia da zona do euro e da União Europeia aumentou consideravelmente após o impasse nas negociações entre líderes europeus e o governo grego. Depois que o Banco Central Europeu anunciou que não ampliaria seu fundo emergencial ao país, o governo grego decidiu fechar seus bancos durante a semana e limitar os saques nos caixas automáticos a 60 euros, o equivalente a pouco mais de R$ 200 por dia. No fim de semana, as autoridades gregas já haviam anunciado que os bancos já não abririam na segunda-feira, o que fez com que longas filas se formassem diante de caixas eletrônicos. As instituições financeiras gregas dependem da assistência do Banco Central Europeu, que tem enviado fundos emergenciais diariamente. O teto deste fundo é de 89 bilhões de euros, montante que já pode ter sido atingido. As principais bolsas europeias registraram quedas de até 4% na manhã desta segunda-feira, e a cotação do euro despencou nos mercados asiáticos, os primeiros a refletirem os últimos desenvolvimentos da crise. De acordo com especialistas, é praticamente certo que a Grécia não conseguirá pagar o FMI. Com isso, cresce o risco de o país deixar a zona do euro. Após as eleições de janeiro, que levaram ao poder o premier de esquerda Alexis Tsipras, do partido Syriza, líderes europeus imaginaram que o novo governo fosse manter os compromissos dos gabinetes anteriores. Mas, para Tsipras, as medidas de austeridade impostas pelos credores fracassaram, fazendo a economia do país encolher 25% e, na sua visão, levando o país a um desastre humanitário. Ele prometeu o fim das medidas de austeridade, algo que não pôde cumprir. No seu decreto, anunciando o fechamento dos bancos, o governo grego afirma que a medida foi tomada por causa da necessidade urgente de proteger o sistema financeiro do país diante da falta de liquidez. O decreto, publicado após uma sessão emergencial do gabinete grego, ocorrida no fim do domingo, também determinou o fechamento da Bolsa de Valores do país nesta segunda-feira. A restrição de saques não atinge pessoas com cartões de crédito internacionais. E Tsipras afirmou que os depósitos em bancos gregos estão seguros. Depois do fim das negociações entre os líderes europeus, na sexta-feira, o premier grego anunciou que um referendo marcado para o próximo domingo definirá se Atenas aceita ou não o acordo com os credores. Os eleitores gregos dirão se apoiam ou rejeitam as ofertas do FMI e da zona do euro. Tsipras faz campanha pelo não. Para a Europa, o referendo é uma escolha entre permanecer com o euro ou retomar o dracma. A decisão de realizar a consulta popular motivou uma quebra nas negociações e não devem ser retomadas. E críticas duras, como a do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Nesta segunda-feira, o político criticou a Grécia por rejeitar o pacote de reformas em troca de dinheiro no fim de semana. Juncker disse que ainda acredita que a saída da Grécia da zona do euro não é uma opção, mas alertou que ele sozinho não pode proteger Atenas de outros líderes que possam discordar. Em uma coletiva de imprensa emergencial na sede da Comissão Europeia, Juncker analisou que, segundo ele, foi uma oferta justa feita à Grécia, que era mais socialmente justa do que o governo havia buscado. As origens da atual crise remetem a 10 anos atrás, quando autoridades europeias descobriram que a Grécia havia maquiado suas contas ao longo de vários anos para permanecer na zona do euro. Endividado, o país entrou em colapso durante a crise financeira de 2008 e precisou pedir 2 pacotes milionários de resgate e aplicar um doloroso plano de austeridade.